Hoje é quarta-feira, dia 4 de março de 2026, e esse aqui é o boletim de número 5, falando sobre o conflito no Oriente Médio. A gente começa com um panorama geral. A guerra entre Estados Unidos, Israel e o Irã entrou no quinto dia, com uma escalada simultânea em várias frentes e o aumento do custo humanitário, do custo econômico, do custo diplomático. A ofensiva aérea contra o território do Irã continua, enquanto o país mantém retaliações com mísseis, com drones, contra Israel, contra bases americanas, instalações americanas na região do Golfo. Em paralelo, Israel reabre uma frente muito sensível no sul do Líbano contra o Hezbollah, com avanço terrestre e com ataques em áreas urbanas. No Irã, o governo informou que o número de mortos já passa de 1.000 pessoas. O país também vive uma transição após a morte do líder supremo Ali Khamenei, com o Conselho de Peritos discutindo a sua sucessão. O funeral foi adiado por razões de segurança e a justificativa é exatamente o temor de que grandes multidões reunidas por conta da cerimônia fúnebre possam se tornar um alvo dos bombardeiros americanos e dos bombardeios israelenses. O antecedente a isso é o funeral de 1989, quando cerca de 10 milhões de pessoas participaram das cerimônias de despedida ao então Ayatollah Khomeini. Em Israel, o balanço do dia foi de 12 mortos, de acordo com as informações oficiais do país, enquanto que no Líbano o quadro é bem mais grave. Foi citado, de acordo com as fontes internacionais, dos jornais internacionais, mais de 300 mil pessoas deixaram o sul do Líbano após uma ordem de retirada no movimento que remete à antiga zona de segurança que Israel manteve por 18 anos entre 1982 e o ano 2000, exatamente naquela região no sul do Líbano. Vamos agora falar das operações militares do dia de hoje, 4 de março. Para começar, os ataques contra o Irã. Então, Israel informou ter bombardeado a sede das forças de segurança do Irã com o objetivo de atingir as estruturas do aparato de segurança do regime iraniano, incluindo unidades policiais que são exatamente as unidades responsáveis pela repressão dos protestos internos no Irã. Do lado americano, a mensagem oficial foi de intensificação. O secretário de Defesa ou de Guerra dos Estados Unidos afirmou que a ofensiva está apenas começando e que a chegada de mais caças ao Oriente Médio amplia a capacidade operacional. Ele e o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, disseram que os Estados Unidos e Israel podem em breve assumir o controle total do espaço aéreo iraniano. Vamos agora falar das ações do Irã. Então o Irã manteve ataques contra Israel e contra os países vizinhos do Golfo como uma parte da sua estratégia de aumentar os custos e de ampliar a instabilidade. Nas últimas horas, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, todos esses países confirmaram novos ataques iranianos e mantiveram restrições severas ao espaço aéreo. Existem registros específicos de interceptações. Autoridades do Kuwait, Emirados Árabes Unidos, informaram que interceptaram uma onda de 16 drones iranianos. Na Arábia Saudita, o ministro da Defesa informou que a maior refinaria de petróleo do país voltou a ser alvo de uma tentativa de ataque com drones. Segundo os militares sauditas, o equipamento foi interceptado antes de atingir o alvo. Vamos agora falar da frente no sul do Líbano. O Líbano voltou a ser atingido por bombardeios, inclusive na região de Beirute, com relatos de explosões em áreas densamente povoadas e destruição de edifícios que são residenciais. Além da ofensiva aérea, avançou o componente terrestre. Tropas israelenses entraram no território libanês e o movimento é interpretado como uma tentativa de restabelecer uma zona tampão no sul do país, semelhante à faixa de segurança mantida por Israel até o ano 2000. O Hezbollah respondeu. Segundo militares israelenses, 2 soldados foram feridos hoje em ataques com mísseis antitanque. Também foi relatada a ocorrência de ataques coordenados contra Israel, vindos do Irã e do Líbano. O Hezbollah teria usado principalmente drones suicidas, com relato de autonomia de até 300 km e a capacidade de transportar algo em torno de 50 kg de explosivos. Vamos falar agora de uma frente que surgiu hoje, né? Que é exatamente a guerra no domínio marítimo e, ao mesmo tempo, a expansão da região do conflito. Então, a guerra se expandiu também para o mar
e para uma região, para uma área mais ampla do que o eixo tradicional do Oriente Médio. Então, o submarino americano afundou um navio iraniano no Oceano Índico, isso foi declarado inclusive pelos Estados Unidos, próximo ao Sri Lanka, com mais de 80 militares iranianos a bordo. As autoridades dos Estados Unidos declaram ainda que mais de 20 navios do Irã já foram destruídos desde o início da operação. Vamos agora falar dos impactos geoeconômicos, começando por petróleo e gás. O Estreito de Hormuz segue no centro do risco relacionado a esse conflito. Então, o Irã reafirmou o seu controle sobre a rota e a ameaça de interferir no fluxo de navios de entrada e saída do Golfo Pérsico. Mesmo sem um bloqueio total, a percepção de risco em si já é suficiente para alterar os custos, para interferir na logística e também para elevar os preços. Você sabe, pela passagem pelo Estreito de Hormuz, passam cerca de 20% do petróleo, do gás natural que é consumido e comercializado no mundo todo. O petróleo Brent chegou a ultrapassar os $84, depois ele recuou para 81, porém ainda permanece um valor muito elevado e a tendência é que esse valor, com o passar dos dias, com o passar do conflito, que esse valor escale. Vamos lembrar que em janeiro de 2026, o petróleo, o Brent, o barril, estava $60. Na última sexta-feira, antes do ataque de Estados Unidos e Israel contra o Irã, o barril do petróleo estava 73 e hoje atingiu os 84, caiu para os 81, mas a tendência dessa curva é ascendente, a tendência é o preço subir. Né? Vamos lembrar que ao longo da história, o petróleo ele já bateu a marca dos $160 o barril, justamente em situações de conflito. Okay? Então a expectativa não é de redução, não é de queda do preço, muito pelo contrário. Né? À medida que esse conflito se desenrolar, a tendência é que o preço do barril ele se eleve e cada vez mais. O governo dos Estados Unidos discute o apoio a petroleiros e medidas de garantia e seguro. Trump mencionou a possibilidade de a Marinha Americana escoltar navios, mas especialistas apontam naturalmente que há limitações e há limitações. Um componente estratégico citado é que grande parte do petróleo que cruza Hormuz tem como destino final a China, e isso cria um grande paradoxo. Por quê? Porque a escolta americana poderia proteger uma carga destinada à economia chinesa, que é, em essência, o grande adversário, de fato, dos Estados Unidos. Então, dentro da estratégia americana de hoje, o grande adversário não é o Irã, o grande adversário é a China, e veja o paradoxo, né? Prover a segurança do navio que eventualmente vai suprir exatamente a própria China. Né? Bom, no Catar, o gás foi interrompido, quer dizer, a produção de gás foi interrompida, acionando aquela cláusula contratual que é a força majeure, força maior, né? O país, o Catar, é o responsável por cerca de 20% das exportações globais do gás natural, e isso eleva naturalmente o temor de choque de preços e a disputa por oferta. A União Europeia, que é uma grande consumidora de gás natural, afirmou sua preocupação, embora diga não ver uma ameaça imediata ao abastecimento. Naturalmente, os países têm as suas reservas, porém, mais uma vez, tudo isso está relacionado à duração desse conflito. E nada indica que esse conflito está sequer perto de encerrar. Como o próprio Peter Hegseth, nos Estados Unidos, mencionou, estamos apenas no 5º dia. Transporte, seguros, comércio global. Se você trabalha com logística internacional, com supply chain, com transportes internacionais, você já percebeu, você está encontrando na prática, né, dificuldades, né, e problemas que em tempos de paz você não vivenciou. Né? Estou falando especificamente do acionamento da cláusula de força majeure, força maior, né? Que é exatamente a cláusula no contrato de transporte que estabelece essa peculiaridade, essa situação de guerra, de conflito. Né? E você também está lidando com um problema que até então ele passava quase desapercebido, que era aquele contratozinho, aquele percentualzinho, né, do seguro, né, referente ao risco de guerra. Mas veja, aquela cláusulazinha, aquele percentualzinho referente ao risco de guerra, a gente assina quando em tempo de paz, né? Exatamente quando está tudo bem
e aí você contrata um transporte para fazer o seu frete e na hipótese muito remota de um navio estar no mar, né, e um conflito estourar, então aquele seguro, naquela forma como está estabelecido, ele visa exatamente a isso. Ele tá calcado exatamente numa possibilidade, né, numa probabilidade muito pequenininha, né, em tempo de paz, naturalmente. Agora, o que a gente está vivendo não é probabilidade, não é possibilidade, não é estatística, é fato consumado. Então, imagina você, né, o armador, você é o dono da frota, você é o dono do navio, né? Qual a possibilidade de você arriscar os seus navios indo exatamente para o olho do furacão? Certo? Então, isso naturalmente gera um corte, né? Uma redução muito grande, porque muitas empresas vão falar, não, para essa região não vou deslocar meu navio, né? Então começa a reduzir as ofertas de transporte, e aqueles que falam, não, eu topo fazer, o preço vai lá em cima, né? Então isso acontece quando não, né, as soluções mais, digamos assim, mais usuais vão ser aquelas que vão buscar outras rotas. Por exemplo, no caso do Mar Vermelho, de Suez, é o desbordamento do continente africano, né, passando pelo Cabo da Boa Esperança, ao sul, mas aí como você sabe, o que acontece? Aumenta o tempo de mar, naturalmente aumenta o frete, né, aumenta todo o custo, né, da operação como um todo, né. Deixa eu interromper o boletim só para te perguntar uma coisa. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal, deixa o seu like e, claro, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos. E se você tiver uma dúvida a respeito desse conflito, escreve nos comentários. Eu vou gerar um vídeo justamente respondendo a sua pergunta e a pergunta de toda a audiência, justamente para a gente poder entender cada vez mais, melhor, o que está acontecendo no Oriente Médio, no mundo e que pode nos afetar aqui no Brasil também. Então, já se inscreveu? O impacto, sem dúvida, já está aparecendo no setor de transportes. As seguradoras europeias, americanas, já começaram a suspender a cobertura de risco para os navios da região e havia relatos nos jornais de hoje, jornais internacionais, cerca de 150 navios impedidos de circular pela perda de cobertura. Então, sem a cobertura, o navio não vai se arriscar, né? O prêmio adicional de seguro disparou. O navio avaliado em 100 milhões de dólares teria passado cerca de 200 mil para mais de 1 milhão em poucos dias, a cobertura de seguro, né? Armadores passaram a recusar novos fretes, o que pode travar rotas, mesmo sem ataques diretos, apenas pelo custo e pela percepção de risco. O risco não se limita ao petróleo. Existem preocupações com o transporte de insumos químicos, farmacêuticos, inclusive matérias-primas ligadas à fabricação de medicamentos, produção relevante na Índia e rotas que cruzam o Golfo. Fala agora dos mercados financeiros. A reação foi mais forte na Ásia. Houve o acionamento de mecanismos automáticos em mercados na Coreia do Sul e na Tailândia. O principal índice de Seul caiu cerca de 12%, que foi a maior queda em quase meio século, né? Então, o mecanismo automático a que a gente se refere aqui é exatamente aquele em que, quando acontece uma oscilação muito grande, né, o sistema trava o sistema justamente para evitar, né, aquelas operações do desespero, né? Então o sistema trava. No Oriente Médio, o índice de Dubai fechou com uma queda próxima de 5%. Na Europa e nos Estados Unidos, mais estáveis, leve recuperação em Londres, Frankfurt, Paris e uma variação pequena também em Wall Street. Vamos falar agora sobre as repercussões políticas e diplomáticas relacionadas ao conflito. Em primeiro lugar, Europa. A Europa rejeita o seu envolvimento direto enquanto bloco, tá? A escalada militar provocou reações duras na Europa, com foco na legalidade, na ausência de um plano claro, né? O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou que a Espanha não vai participar da guerra contra o Irã, depois de Donald Trump ameaçar impor medidas comerciais em resposta à recusa da Espanha de permitir o uso de bases militares para os ataques. Sánchez diz que não será cúmplice do que considera uma guerra prejudicial ao mundo e resumiu a posição do país em não à guerra. Ele acusou Trump de brincar de roleta russa com a vida de milhões de pessoas. A Espanha recebeu a solidariedade de líderes europeus. Macron, da França, e representantes do Conselho Europeu expressaram apoio ao governo espanhol. A Alemanha, ministro de Defesa, declarou que o país, a Alemanha, não vai participar, argumentando que qualquer envolvimento exige uma base legal e exige um consenso
internacional. Reino Unido, primeiro-ministro Keir Starmer, também rejeitou a participação. Starmer respondeu às críticas de Trump, que Trump comparou o Keir Starmer negativamente ao Winston Churchill. Ele falou, não estamos lidando com Churchill. E afirmou que não levará o país à guerra, sem justificativa legal, sólida e sem um plano claro de ação. Tá? Vamos falar agora da opinião pública, particularmente o debate nos Estados Unidos. Então a guerra produz um desgaste para o governo dentro dos Estados Unidos. Uma pesquisa realizada pelo Washington Post indica que 52% dos americanos hoje são contrários à ação militar contra o Irã. Antes do ataque eram 49%, hoje 52%. A mesma pesquisa indica que os apoiadores hoje são 39%. Então, arredondando, 52% contra 39%. 52% são contra, 39% apoiam o ataque. A polarização aparece também dentro do campo conservador, dentro do MAGA. Né? Então o comentarista Tucker Carlson, que é um representante desse movimento, Make America Great Again, do Trump, ele critica de uma forma muito incisiva o envolvimento americano, a participação, a ação americana, né, no Irã, justamente argumentando que o Irã é uma ameaça direta a Israel, e ele não nega isso, porém, o fato de ser uma ameaça a Israel não significa necessariamente uma ameaça para os Estados Unidos. Essa é a posição do Carlson. E se você não assistiu ainda a entrevista dele com o embaixador americano em Israel, assista. É uma entrevista longa, mas ela tem vários pontos que inclusive estão viralizados na internet, justamente pelo fato de, na entrevista, o embaixador americano muitas vezes se posiciona de uma forma muito veemente a favor de Israel. Em determinados pontos da entrevista, inclusive, mais a favor de Israel do que dos Estados Unidos. Né? E nessas ocasiões, nessas situações, ele é assim confrontado pelo Carlson, e é uma entrevista que tem dado o que falar dentro dos Estados Unidos. Né? Só uma frase, né? Que está sendo motivo de muita discussão, muito debate dentro dos Estados Unidos, na rede social nos Estados Unidos também, é exatamente o lema, né? Make America Great Again, né? Que ele coloca, não, peraí, eu sou Make America Great Again, eu não sou Make Israel Great Again. Né? Então o que ele coloca é que o embaixador defende muito mais os interesses de Israel do que defende os interesses dos Estados Unidos. E essa contraposição, isso está muito claro na entrevista, e isso, como eu disse, está sendo um ponto de debate muito forte dentro dos Estados Unidos. Em que medida os Estados Unidos, dizem eles, né, eles se questionam, em que medida os americanos, né, têm que ir para essa guerra, custear essa guerra, né, pagar esse preço, pagar essa conta, uma vez que a grande ameaça está posta, está colocada, porém essa ameaça é contra Israel e não contra os Estados Unidos diretamente. Então assista a entrevista, você vai entender melhor isso que eu estou falando, ok? Enquanto isso, na esquerda americana, muitas críticas com relação aos gastos militares no exterior, justamente porque dentro do país uma série de políticas sociais domésticas estão deixando de ser feitas, estão enfrentando restrições, enquanto que o país está gastando dinheiro em uma guerra, né, que a priori, e para muitos, não seria a prioridade do país. Né? Vamos falar agora sobre a posição do Brasil. Para o Brasil, o principal vetor, o principal risco é o econômico. Então, o risco de uma escalada no petróleo, somado à crise de seguros, à crise de fretes, pode levar os custos das operações de importação e pressionar os preços dentro do Brasil, no mercado interno, em segmentos específicos. Um ponto sensível é a possível interrupção das cadeias de insumos químicos, de insumos farmacêuticos, mas não somente usados na produção de medicamentos, com origem relevante na Índia e também em rotas vulneráveis no Golfo. Vamos lembrar que a gente também importa insumos, fertilizantes, por exemplo, adubos, né? Não só da Rússia, não só da Ucrânia, mas também de Israel. Né? Então, esses pontos são pontos importantes, relevantes para nós aqui, para a nossa economia. Bom, passando já para a nossa conclusão, a guerra hoje, quinto dia, ela entra numa fase em que três grandes dinâmicas se alimentam, né, se retroalimentam. Em primeiro lugar, a ação militar, tentativa de controle do espaço aéreo do Irã, o uso intensivo de tecnologia,
a expansão para o domínio marítimo, incluindo operações no Índico e perto de Sri Lanka. Domínio geoeconômico, com Hormuz no centro do risco, o petróleo oscilando entre 81 e 84 dólares, e uma crise de seguros, uma crise de fretes, já capaz de paralisar o comércio antes mesmo de bloqueios formais. E, por fim, a vertente política, com pressão interna crescente nos Estados Unidos, com a recusa europeia do envolvimento direto, liderado pela Espanha, Alemanha e Reino Unido, com os argumentos de ilegalidade e de ausência de uma estratégia política clara. Então, em síntese, essa guerra, hoje, no 5º dia, deixou de ser um confronto localizado e já produz efeitos de alcance regional e até de alcance global, com custos crescentes e poucos sinais de uma desescalada no horizonte imediato. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha o link desse vídeo com aqueles seus 500 melhores amigos, para que eles também tenham acesso, né, à nossa produção aqui, a esses boletins que a gente está fazendo diariamente, e ao mesmo tempo você diz para o YouTube que esse é um conteúdo relevante. Muito obrigado pela sua audiência, eu sou Alexandre Souza, você está no canal Mundo Geopolítico e a gente se vê no próximo conteúdo. Até lá.